Vou aproveitar que a Natália Furey falou já especificamente da PEC, deu esse prazo do próximo dia 7, como uma expectativa para esta PEC da transição ir para o plenário. Por quê? Porque eu tenho entrevista com o senador Tasso Gereissati, que apresentou uma proposta paralela que vai ser apensada. Tecnicamente, vários assuntos várias propostas quando são do mesmo assunto, juntas tudo, tramita em conjunto e depois ali o relator vai colocando um trecho de um trecho de outro, quando há acordo para se costurar nesse sentido. Então, o senador Tasso Gereissati falou sobre essa data nessa entrevista. Eu gravei com ele agora há pouco, acabei de gravar com o senador, e ele fala que ele acredita que até o dia 7, na semana que vem, sim, já vai estar votada e aprovada uma proposta de PEC da transição lá no Senado Federal, ou seja, para poder encaminhar para a Câmara dos Deputados. E por que eu digo uma proposta? Porque há outras sugestões de texto e eles buscam algum acordo, principalmente os dois pontos que pegam, que a gente vem falando aqui todos os dias, que é a questão do valor, de chegar ali perto de 200 bilhões de reais, e também a questão do tempo, de ser só para 2023, de ser apenas por 2 anos ou durante os próximos 4 anos. Então, o senador Tasso Gereissati tem um entendimento de que algum texto vai ser aprovado, sim. Agora, acredita e espera que esse de 198 bilhões, com um tempo mais longo, que esse não passe. Até porque isso dá uma sinalização para a economia, no entendimento do senador, de descontrole em contas, quer dizer, dá uma insegurança sobre crescimento de juros, e aumento de juros termina que aumenta a inflação, e isso, no final das contas, por mais que se argumente que é algo para trazer um benefício social, termina impactando no próprio cidadão que paga as contas à medida que esse juro aumenta e a inflação aumenta também. Acompanhe a entrevista com o senador Tasso Gereissati. Senador Tasso Gereissati, muito obrigada por conversar conosco aqui no Poder Expresso, no SBT News. Já começo perguntando especificamente, senador, sobre a PEC, a opção de PEC que o senhor apresentou, uma PEC paralela, para garantir esses recursos para o Bolsa Família em 2023. O senhor conseguiu o número de assinaturas suficiente para essa tramitação? O que é que o senhor acha que vai andar primeiro, a sua ou a PEC da transição que está com o Marcelo Castro? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rosana. Obrigado pelo convite. Bom, a minha PEC, nossa PEC, porque foi feita a várias mãos, tem por objetivo cumprir 2 missões básicas. Uma é que nós possamos atender a compromissos sociais básicos prometidos pelo presidente Lula na campanha, e que, no nosso entendimento, são compromissos que têm que ser atendidos, tem mérito para isso. São R$600 de Bolsa Família, mais os R$150 para as crianças até 5 anos. Basicamente esses, e cabe mais alguns outros compromissos de valor menor. Então, o número foi 80 bilhões. Cabe isso tudo, resolve esse problema, compromissos sociais cumpridos. O segundo compromisso é dar ao mercado a certeza que a trajetória apontada para o crescimento dos juros estará sob controle. Não haverá o risco de se perder o controle no crescimento da relação dívida-PIB. Isso porque o que nós estamos propondo também, diferente da que o senador Marcelo apresentou, é que não furar o teto, é elevar o teto em 80 bilhões, portanto o teto fica mantido, vai vigorar para todo o ano que vem, e o mercado fica tranquilo, e o governo também fica tranquilo, porque está garantido não só para o ano que vem, como para os outros anos, 24, 25, 26, porque ele passa esse teto inflado, aumentado, passa a servir de base para
os próximos tetos dos anos seguintes. Então, é essa a filosofia e o que nós apresentamos. Agora, muitas pessoas que assinaram a PEC da transição também assinam essa proposta de PEC do senhor. Eu vou insistir na pergunta sobre essa PEC andar mais rapidamente que a outra que está com Marcelo Castro ou não. O que é que o senhor acha que anda primeiro ou que consegue um consenso mais rapidamente em torno do texto? Bom, normalmente, quando acontece isso no Senado, o caminho normal é quando tem várias, no caso PEC, todas ao redor do mesmo vai tema, a pensar. do mesmo assunto, vai a pensar. Então, o presidente do Senado, na mesa do Senado, apensa todas essas PECs, não só do governo e a nossa, mas outras, como do senador Alessandro, do senador Zé Serra, da senadora Leila, são apensadas e vai para a mão do relator na CCJ. E o relator junta todas essas PECs e opta por um ou opta por um pedaço de cada um. Senador, o senhor chegou a conversar com o senador Marcelo Castro a respeito desse seu texto? Já conversei com ele tem a compreensão da nossa ideia e, evidentemente, que ele está também atendendo ao pleito do governo, aí, por ser o relator do orçamento, não só o relator desse projeto, mas sendo como relator do orçamento, ele está, de uma maneira preferencial, atendendo ao projeto que vem do governo. Mas o senhor vê alguma viabilidade de aquele projeto que veio do novo governo, com um estoura-teto de 198 bi, com a previsão de ficar não somente em 2023, mas esse estouro de teto também para os anos seguintes? O senhor vê alguma possibilidade de esse texto ser aprovado? Olha, sinceramente, espero, porque eu tenho a impressão que o governo não se alertou para os problemas que poderão vir na frente a partir já do final do ano de 2023, em função de que esses gastos levarão a uma perca de controle da trajetória de juros. Essa perca de controle da trajetória de juros vai levar a uma incerteza sobre a possibilidade do governo vir a cumprir com esses compromissos, pagar esse endividamento que ele tem, pode gerar problemas muito graves para o país. Inflação alta, juros muito altos, crescimento pífio, e chegando até a pode até provocar uma recessão. Nós já vimos isso no governo Dilma, que se apresentou uma política fiscal no mesmo sentido, o que levou a uma recessão brutal do país. E o senhor vê risco, senador, de não ser aprovada PEC nenhuma, considerando inclusive esse calendário que está muito curto? Não, eu acho que alguma coisa, além de que acho que vai ser, sim, aprovada alguma coisa, talvez não igual a minha, talvez não igual a do governo, mas alguma coisa tem que ser aprovada, porque é uma responsabilidade de dar governabilidade, é uma responsabilidade do Congresso, minha também, de todos os partidos, situação, oposição, de dar governabilidade ao próximo governo para que a gente tenha tranquilidade de ter um governo que tenha segurança e estabilidade. Agora, o senhor acha, se caso ocorra esse período de calendário realmente não permitir essa aprovação a tempo nas duas casas e promulgação, enfim, uma medida provisória assinada já no dia 1º de janeiro pelo presidente eleito Lula, seria uma solução que o Congresso concordaria? Eu acho que o problema aí não é só o Congresso, aí é o problema legal.
Se uma medida provisória em que muda, de alguma maneira, muda uma questão que é constitucional, tem viabilidade, tem validade jurídica. Ela pode ser, inclusive, anulada pelo Supremo. Assim acredito eu. Mas eu não acredito que nós vamos correr esse risco. Nós vamos aprovar. Já fizemos isso outras vezes. Há pouco tempo nós aprovamos uma PEC em 48 horas. Então, acho que até quarta-feira da semana que vem, essa PEC está aprovada no Senado. Hoje, né, nesta quinta-feira especificamente, saiu o resultado do PIB com uma desaceleração do terceiro trimestre na comparação com o ano passado, o mesmo período do ano passado, por exemplo, foi uma desaceleração grande. No ano passado, 3,6%, deixa eu ver se eu tenho o dado, tem 3,6% no trimestre, agora deu 0,4%. E havia, inclusive, uma expectativa no mercado que fosse um pouquinho maior, fosse 0,6%, ou seja, já ficou aquém da expectativa. Isso atrapalha, de alguma forma, esse cenário para a votação dessa PEC da transição, nesse texto que está ali de 198 bi, por exemplo, que impacto esse resultado do PIB pode ter nessa discussão no Congresso? Olha, pode ser negativo, porque, veja bem, se for aprovado uma PEC que proponha um furo de teto de 175, mesmo 150 bi, significa juros altos, juros muito altos. Juro alto e inflação alta. Juro alto é o maior espantador de investimento que existe. E essa possibilidade é concreta se o mercado vê um furo de teto que possa colocar em risco a nossa segurança fiscal. Joia. Senador, tem algum outro ponto que o senhor acha que pode ser decisivo, crucial para a aprovação ou não dessa PEC nesse tempo tão curtinho? Eu acho que o ponto crucial é um acordo. Eu acho que o governo tem que ficar muito claro para o governo o risco que o próprio governo corre em apoiar um furo do teto deste tamanho. Ele próprio pode estar dando um tiro no pé, mas alguns economistas acreditam que se você gastar mais do que pode levar a um crescimento. É um equívoco muito grande, não é um equívoco apenas teórico. Nós já vimos esse filme muitas vezes. A falta de consistência ou de credibilidade na política fiscal leva a juro alto. E, como eu já disse, juro alto é o inimigo número 1 do crescimento. O senhor toca aí num ponto que é credibilidade, eu já ia encerrar, mas eu não tenho como não lhe fazer essa outra pergunta diante, inclusive, da sua afirmação. Credibilidade é sempre o que a área econômica, o setor econômico tenta ter, né, para ter essa segurança de investimentos. O fato de o presidente eleito Lula não ter previsão para anunciar, por exemplo, a equipe econômica dele, isso causa algum temor, alguma preocupação para o senhor? Claro. A meu ver, o presidente, mas, enfim, não sei porquê, qual a sua razão, deve ter alguma, mas essa falta de se saber quem é o ministro da Economia leva não só insegurança, incertezas, boatos, especulações. Quem ganha muito com isso é o especulador. Não o investidor sério, aqueles que trabalham querendo a certeza de rendimentos corretos. E também falta interlocução, porque se você não sabe quem é o ministro da Fazenda, as argumentações para que as pessoas que discordam levem seus argumentos, suas posições, suas opiniões, faz com que essa incerteza fique maior ainda. Eu gostaria muito de ter um ministro da Fazenda já indicado para até poder dialogar.
Hoje eu ouvi uma frase aqui em Brasília que dizia ser até irônico, já se sabe até quais são os shows da posse, mas não se sabe a equipe econômica, e que isso estaria causando ainda mais preocupação. O senhor concorda com isso? Totalmente, totalmente. Eu acho que essa insegurança, essa demora, cria uma insegurança desnecessária. E só para concluir, agora eu juro que é para concluir mesmo, senador, o senhor avalia que o nome de Fernando Haddad, por exemplo, se vier a ser confirmado, ele é um nome que gera segurança e tranquilidade para o mercado ou não? Bom, é um homem sério, é um homem respeitado. Pelo que eu sei, ele tem ideias na economia, algumas vezes um pouco diferente, especificamente minhas, diferente das minhas ideias e de alguns economistas com quem eu convivo, mas acredito que seja um homem bem intencionado e aberto ao diálogo. Não vejo nada que seja grave em relação a isso, nem que atemorize em relação a isso. Senador Tasso Gereissati, muito obrigada, viu, por conversar com a gente aqui no Poder Expresso no SBT News. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. É isso, eu já faço um agradecimento também à nossa produtora no Congresso Nacional, Márcia Lorenzato, que ajudou aí na marcação desta entrevista, nesse contato com o senador Tasso Gereissati, que encontrou esse espacinho na agenda para conversar conosco hoje aqui no Poder Expresso no SBT News.